O São Paulo Futebol Clube virou um verdadeiro hospício nos bastidores. A gestão de futebol do São Paulo Futebol Clube mergulhou num caos absoluto, um amadorismo que chega a ser inacreditável para um gigante do nosso futebol. Vamos mergulhar direto nessa bagunça porque a situação é colossal e envolve uma contradição financeira absurda que beira o ridículo. Olha só o nível da tragédia administrativa. O executivo Massis, no auge dos seus 80 anos, cometeu um erro juvenil, digno de amador, ao gravar um áudio para um quase desconhecido. Nesse áudio que acabou vazando, o Massis diz com todas as letras que não ia demitir o Roger Machado de jeito nenhum. E o motivo? O Massis confessa que simplesmente não tem dinheiro para pagar a multa de rescisão do Roger Machado. Uma atrapalhada daquelas que enfureceu e constrangeu todo o grupo político do Massis lá dentro. Só que aí entra o choque de realidade, a contradição máxima dessa história inteira. O Roger Machado foi demitido mesmo assim. O Massis cravou que o clube estava completamente quebrado, mas a cabeça do Roger Machado rolou. Agora, a diretoria é obrigada a tirar dinheiro de onde não tem para pagar a rescisão gigantesca do Roger Machado e, de quebra, ainda precisa abrir um cofre que já está vazio para contratar um novo comandante. No meio de todo esse incêndio, a diretoria de futebol foi completamente escanteada. Sabe quem assumiu o comando dessa operação de salvação? Rui Costa e Rafinha. Isso mesmo, Rui Costa e Rafinha atropelaram os trâmites normais e estão comandando as negociações pessoalmente. O nível de envolvimento do Rui Costa e do Rafinha é tão grande que os dois já estão até planejando uma viagem para Florianópolis, assumindo de vez a linha de frente dessa dor de cabeça monumental. E o plano inegável do Rui Costa e do Rafinha, o plano A absoluto do São Paulo Futebol Clube, nesse momento, tem nome e sobrenome: Dorival Júnior. O Dorival Júnior é a prioridade máxima porque tem uma representatividade absurda com a torcida. Sem contar o peso histórico inquestionável do Dorival Júnior, que venceu a Copa do Brasil, eliminando os gigantes do tamanho de Palmeiras, Corinthians e Flamengo. Quando a gente analisa o histórico recente de técnicos, o motivo de quererem tanto o Dorival Júnior fica óbvio. O Luiz Ubeldia lidera essa lista com 57,2% de aproveitamento. Mas logo atrás, o Dorival Júnior já crava excelente 54,3%. Depois a gente vê o Thiago Carpini com 50%, o Hernan Crespo na segunda passagem também com 50% e o recém-demitido Roger Machado amargando a lanterna com míseros 49%. Esses números provam na prática a superioridade do Dorival Júnior em relação ao Thiago Carpini, ao Hernan Crespo e ao próprio Roger Machado. Mas aí a gente esbarra numa muralha financeira gigantesca. O Dorival Júnior ganhava na casa de 2 a 2 milhões e meio lá no Corinthians. Para essa conta fechar no Morumbi, o Rui Costa e o Rafinha precisam que o Dorival Júnior aceite um corte drástico de 50% no próprio salário. O Dorival Júnior precisa abrir mão de metade do que ganhava só para poder assinar. E, se isso fizer sentido, já deixa o like para a gente continuar dissecando essa bagunça toda. Porque a matemática dessa operação é brutal e completamente ilógica. Pensa comigo, o pacote completo do Roger Machado, somando o salário do Roger Machado com a comissão técnica dele, custava só 1/3 do que o Dorival Júnior e a equipe do Dorival Júnior custavam no Corinthians. Ou seja, a gestão quer trocar um comandante que custava X por um que custa 3 vezes mais, sem ter dinheiro sequer para pagar a rescisão do primeiro. E qual está sendo a tática para tentar convencer o Dorival Júnior? Manipulação emocional barata, pura e simples. O discurso que rola nos bastidores é mais ou menos assim: olha, nós fomos cavalheiros quando a sua ida para a seleção brasileira aconteceu, não cobramos multa. Estão tentando forçar uma dívida de gratidão para cima do cara. Mas o Dorival Júnior é um profissional de elite e não tem absolutamente nenhuma obrigação de fazer caridade ou de salvar a pele de dirigente algum. Essa urgência fica ainda mais desesperadora quando a gente olha para o mercado. O plano A é o Dorival Júnior, que está livre, solto no mercado e pronto para assinar. Já o plano B é um sonho completamente impossível no cenário atual. Rogério Ceni. Rogério Ceni está empegado, fazendo um trabalho super sólido no Bahia e simplesmente não está disponível no mercado agora. E além do Rogério Ceni estar indisponível, tem o famoso fator Rogério Ceni. É óbvio, todo mundo sabe que a presença do Rogério Ceni traria uma paz imediata e absoluta para os torcedores. Mas a estatura inegável desse ídolo significa o seguinte: se o Rogério Ceni pisasse no Morumbi hoje, na situação atual, o Rogério Ceni seria na prática o técnico e o presidente do clube ao mesmo tempo. Ele ia engolir todo mundo. E se a negociação com o Dorival Júnior melar, sabendo que o Rogério Ceni é inviável? Aí as alternativas são assustadoras. O Juan Pablo Vojvoda também está muito bem empregado e totalmente blindado no Fortaleza. Aí sobram nomes periféricos, tipo Márcio Zanardi ou Seabra.
Imagina trazer o Márcio Zanardi ou o Seabra para o Caldeirão do Morumbi bem no meio dessa crise? A torcida ia fritar e queimar o Márcio Zanardi e o Seabra em exatos 2 dias. A pressão engoliria os dois num piscar de olhos. O que nos leva ao verdadeiro chefão final de toda essa negociação pesada, o empresário Edson Codor. Conhecido nos bastidores por ser um agente implacável, o Edson Codor já negociou com o clube lá atrás, bem antes da era do Hernan Crespo. E adivinha? O histórico de exigências financeiras pesadas do Edson Codor acabou travando tudo naquela época. E naquela negociação passada, a postura foi memorável. O Edson Codor tratou a equipe do Morumbi como se estivesse negociando com o Al Ahly da Arábia Saudita. O Edson Codor exigiu cifras astronômicas, como se o clube jorrasse dinheiro de petróleo do nada. E se você quer mais análises assim, já se inscreve agora mesmo no canal, para não perder nenhum detalhe dessas operações surreais que acontecem no nosso futebol. Porque o choque de realidade inescapável é exatamente este. O cofre do Morumbi está completamente vazio. A gente volta a estaca zero. Voltando exatamente para o áudio amador do Massis. O Massis escancarou a ferida que ninguém lá dentro queria assumir. O clube não tem o dinheiro do Al Ahly. Mal tem dinheiro para honrar os compromissos básicos do mês. Quem dirá bancar as fortunas dignas do mercado árabe que o Edson Codor costuma pedir. Então, diante de todo esse paradoxo insano, a grande pergunta que fica martelando é a seguinte: o Dorival Júnior tem como salvar um clube gerido pelo Massis? Um clube que não tem fôlego financeiro sequer para pagar a rescisão do técnico anterior? O Rui Costa e o Rafinha vão conseguir operar esse verdadeiro milagre convulsionando ainda mais o orçamento? A reflexão está lançada. O Dorival Júnior deve aceitar essa loucura e voltar, ou ele precisa fugir correndo desse caos administrativo do Massis, do Rui Costa e do Rafinha? Deixa sua opinião sincera aí embaixo nos comentários.